Fala, fala meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Parão aqui mais um dia para trazer mais um vídeo para vocês para falar de Arsenal. Mas antes, não posso deixar de pedir aquela ajuda de vocês vêm fazendo com grande maestria, que é dar o like no canal, sininho para receber as notificações e também seguir a gente nas redes sociais aqui, ó. Aqui embaixo tem as nossas redes sociais. Então, siga a gente lá para a gente continuar crescendo. E vamos lá para o nosso resumo diário. Vou começar aqui com uma curiosidade, né? Hoje, dia 2/8, só que de 1999, o Arsenal contratou, não sei se todo mundo vai lembrar, né, mas eu lembro muito bem, o Davor Suker, ele que tinha sido artilheiro pela Croácia na Copa de 1998, e ele jogava pelo Real Madrid. Tá? E o Arsenal contratou ele por 3,5 milhões de libras. Hoje a gente não contrata ninguém por esse valor. Ninguém. E a gente contratou um chuteira de ouro de uma Copa do Mundo por esse valor. Se você lembra do Suker aí jogando e tal, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente saber o quão velho vocês são. Hoje foi informado, né, através de um leaker, né, aquele pessoal que vaza informação, mas são perfis meio que aleatórios, que a gente não sabe quem é, que o Arsenal fará o lançamento da sua camisa, da sua terceira camisa, na segunda-feira. Isso foi antecipado. Tá? Não se sabe por que foi antecipado, porém será lançada na segunda-feira. E aí, provavelmente, o Arsenal pode estrear ela no jogo contra o Villarreal na quarta-feira e também jogar contra o Atlético Bilbao no sábado. Então, essa camisa aqui ficou linda e com certeza terei uma dela. E se você gostou dessa camisa, deixa aqui também nos comentários. Eu particularmente gostaria muito que essa camisa fosse a camisa Away, porém a camisa Away é aquela azul e essa será a nossa terceira camisa. Normalmente a gente joga com a terceira camisa na FA Cup, a gente joga às vezes fora numa Champions League, então ela pode ser usada aí nesses momentos aí de jogos do Arsenal. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nova camisa do Arsenal, essa camisa número 3. Ah, Barão, mas já está confirmado que é ela? Cara, esse site aqui, o Foot Headlines, dificilmente eles erram. Para 99,9% de certeza que vai ser essa aqui. Dificilmente eles erram alguma previsão de camisa dos clubes. Eu já falei, eu acho que esse site deve ser de alguém que trabalha nessas fornecedoras de material esportivo. E aí, como você precisa mandar um enxoval bem antes para você poder produzir as camisas para venda e tal. E aí também não é só a camisa do Arsenal, né? Essas grandes empresas, vamos falar aqui da Adidas, elas fazem camisas para uma série de clubes. Então, eles precisam de tempo para preparar enxoval. E enxoval não é só camisa, é camisa, short, meia, aí casaco se tiver. Então tem toda essa questão aí para ser preparado. Então, e aí imagina a quantidade de times europeus que eles precisam preparar, que são patrocinados por eles. Então, por isso que normalmente já começam a vazar as camisas, lá para o meio da temporada já começa a vazar as camisas, porque é quando os clubes já começam a desenvolver as camisas para a próxima temporada. E hoje saiu, né, um artigo da ESPN assinado pelo James Oley, e ele traz várias informações importantes que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje.
tá? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é relacionado ao treinamento. Tá? Ele falou um pouco ali sobre o treinamento do Arsenal, e é uma coisa que eu já tinha falado para vocês que no final da temporada passada se falava muito que o treinamento do Arteta era muito forte e por isso se dizia que era por isso que a gente teve muita lesão na temporada passada, então que o Arteta precisaria, né, rever o conceito ali de treinamento e etc. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala o seguinte: há um reconhecimento de que a baixa disponibilidade de jogadores custou caro ao Arsenal na temporada passada. Uma revisão completa incluiu os planos de treinamento, principalmente a carga de trabalho após o retorno dos jogadores de suas seleções. Aí ele diz, né? Fontes disseram, por exemplo, que o clube identificou que a lesão na coxa de Gabriel Magalhães contra o Fulham em abril ocorreu depois que ele estava fora em missão internacional, né? Então ali servindo a seleção brasileira, e correu a uma velocidade que, segundo dados internos do Arsenal, ele alcançou pela primeira vez em 2 meses. Fontes disseram que ainda há um reconhecimento de que parte disso é pura questão de sorte, não importa quão meticuloso seja o planejamento. Fontes disseram que a política de transferências de verão do clube foi significativamente influenciada pela descoberta de jogadores com bom histórico de disponibilidade. Então, o que ele fala aqui? Que o treinamento era muito intenso, tá? Que o Gabriel Magalhães conseguiu alcançar o que o Arteta queria 2 meses depois do treinamento ali feito. Além disso, as transferências do Arsenal foram feitas através, olhando também, né, claro, olhando para o tipo de jogador que o Arteta tem interesse, mas também a disponibilidade desses jogadores. Tá? É importante dizer que não adianta nós termos jogadores que a gente está contratando que tem um bom histórico de disponibilidade. Porque se você muda o ritmo de treino dele, ele pode se lesionar. Por exemplo, o Havertz é um jogador que dificilmente se lesiona e na temporada passada se lesionou. E aí quem garante que essa temporada ele vai continuar sem se lesionar? Que dependendo da lesão, você tem a primeira, você começa a ter um montão. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, é o que a gente chama de lesão recorrente, né? E é uma coisa até que a gente fala do Isaac, né? O Isaac, ele é um jogador que ele tem uma lesão crônica e ele tem essa lesão recorrentemente. Então, e o Isaac só tem 25 anos. Eu estou falando do Isaac porque o Isaac é um jogador que a gente teria supostamente interesse. Supostamente interesse não. A gente tinha interesse com certeza. Só que pelo preço, a gente não ia contratar o jogador. Vou ajustar aqui a luz. A gente não ia contratar o jogador. Então, tem esse ponto aí da questão de verificar a disponibilidade dos jogadores. Outra informação importante é que isso aqui vai fazer a gente refletir um pouco maior essa informação que a gente acabou de ter. Gabriel Heinze, né, que é o novo auxiliar do Arteta, passou um tempo considerável trabalhando em estratégia defensiva com Miles Lewis Kelly durante a pré-temporada. O novo assistente técnico causou uma ótima impressão no campo de treinamento. Ele é franco, direto e frequentemente fala alto. Então, lembra no vídeo de ontem que eu falei que muita gente pegou no pé do Lewis Kelly e tal, não sei o quê? Então, agora a gente sabe o que aconteceu. O Gabriel Heinze está trabalhando com o Lewis Kelly para melhorar a forma dele defensiva. Ah, Barão, mas eu não vi a necessidade dele melhorar defensivamente. A gente não sabe, de repente vai mudar o sistema, por exemplo, agora a gente tem o Zubimendi, a gente não tem mais o Partey. Então, de repente, o Arteta está vendo que o Lewis Kelly vai precisar
ajudar mais ali o Zubimendi ali no meio campo. Porque a gente sabe, né? O Lewis Kelly dificilmente ele é aquele jogador que chega na linha de fundo, aquele lateral que chega na linha de fundo. Ele é aquele jogador que chega mais pelo meio, ele apoia muito mais o meio. Então a gente precisa entender como é que vai jogar o Lewis Kelly na próxima temporada. Mas a gente já vê um trabalho sendo feito nele para melhorar a parte defensiva do jogador. Então, é isso que a gente está falando, gente. Não é porque que a gente foi bem na temporada passada que tudo isso vai se manter. Não. O Arteta vai ter novas ideias, junto com a comissão técnica vão ter novas ideias, até porque os clubes eles estão se reforçando, então não são os mesmos clubes da temporada passada, então o Arteta precisa se adaptar a esse novo estilo de jogo dos clubes que vão enfrentar o Arsenal, então não adianta a gente jogar da mesma maneira. Então, possivelmente, o Arteta já identificou isso, está olhando tudo isso e está adaptando os jogadores dele para um tipo de esquema. Porém, conforme o jogo for andando e ele for estudando o adversário, ele vai adaptando os jogadores a esse time, né, esse adversário que nós vamos enfrentar. E uma outra informação é que o Madueke vai se apresentar ao Arsenal na segunda-feira junto com os outros jogadores. Então, os jogadores já estão em Londres, depois da viagem lá, né, pela Ásia. Então, mas tiveram alguns dias de descanso, não teve treino esses últimos dias. Então, todo mundo se reapresenta na segunda-feira para os treinamentos. E aí, quarta-feira, tem o jogo contra o Villarreal e no sábado tem o jogo contra o Atlético de Bilbao. Eu falei do Isaac, tá? Então, temos aqui uma informação importante do Isaac, onde foi informado, né, que o Arsenal considerou contratar o Isaac. Isso era nítido, ele era o sonho do Arteta. O sonho do Arteta era contratar o Isaac, porém, quando ele viu o preço, ele já descartou logo, não tem como eu contratar esse jogador. Porém, tem outras informações que eu sempre falo aqui para vocês aqui também no vídeo, tá? Então, o Arsenal considerou, né, contratar o Isaac, mas nutria de várias dúvidas sobre o acordo, tá? Não só acreditavam que o Newcastle dificilmente o deixaria sair, como também que o seu histórico físico sugeria que ele poderia não ser confiável. Então, é isso que eu sempre falo para vocês sobre a questão do Isaac. E por isso que eu falei para vocês, lembra que eu falei em vários vídeos para vocês, tomara que o Liverpool contrate ele por 150 milhões. Tomara. Ele tem um problema crônico de virilha, gente. Ele não vale 150 milhões. Ele vai te deixar na mão por alguns jogos. Principalmente clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester City, que estão disputando aí competições europeias, competições caseiras. É muito jogo e o Isaac não vai aguentar. Ele vai quebrar. Isso é certo, ele vai quebrar. Então, parece que o Arsenal identificou isso. Não era muito difícil identificar isso. Por quê? Se eu identifiquei, eu sou uma pessoa que sou só um curioso, gosto de ler, gosto de saber o que está acontecendo no futebol, gosto de fazer pesquisas. Identifiquei que o Isaac tem um problema crônico, tem uma lesão crônica. Era impossível que o Arsenal não sabia disso. Era impossível que o Arsenal não saberia dessa informação. Então, tá aí mais uma informação que eu trouxe para vocês, né, lá atrás, dizendo que eu não gostaria de contratar o Isaac por causa das lesões, não por causa do jogador, mas por causa das lesões. E ele poderia deixar a gente na mão a qualquer momento. A qualquer momento, se ele fosse contratado. Então, o Arsenal identificou isso e abriu mão também do Isaac. Claro que teve outros fatores também que influenciaram, né? Valores, essas coisas. A questão que provavelmente o Newcastle ia dificultar a venda, como a gente está vendo aí com o Liverpool, está dificultando muito a venda para o Liverpool.
Eles vão tentar tirar cada centavo do Liverpool. Rejeitaram hoje uma segunda oferta do Liverpool de 140 milhões. Eles querem os 150 milhões. Entendeu? O que eu li é que o Liverpool não ia fazer outra proposta. Aí vamos aguardar para ver se isso é verdade ou não. Mas esse Isaac, com esse problema físico que ele tem, eu não gostaria dele no Arsenal. Outra informação que saiu é sobre o Gabriel Martinelli. Tá? Ontem o Ben Jacobs disse que existem alguns pretendentes, né, ao Gabriel Martinelli, porém o Arsenal disse que o jogador não está à venda. É o que eu disse para vocês, galera, em alguns outros vídeos também. Para mim, essa é a última temporada de chance do Gabriel Martinelli. Ou ele evolui, ou no próximo verão ele está no mercado. Simples assim. Simples desse jeito. O Arsenal ainda não renovou com ele. Se eu não me engano, ele tem contrato até 2027 com o Arsenal. O Arsenal não está com pressa para renovar com ele. Então, até porque se o Arsenal renova com ele, aumenta salário. E aí aumenta salário, pode ser um problema para o Arsenal conseguir vendê-lo na próxima janela. Entenderam? Então, por isso que o Arsenal não está com pressa de renovar com o Gabriel Martinelli. Eu acredito que ele tem no contrato aquela cláusula, né, de negociar, postergar por mais uma temporada e tal. Então o Arsenal não está preocupado com a renovação do Gabriel Martinelli, mas acredito eu, e aí lendo assim algumas pessoas que são influentes, parece que essa será a última chance que o Gabriel Martinelli terá jogando pelo Arsenal. Ah, mas não pode ter essa chance. Gente, ele tem 23 anos. 23 anos, ele ainda é novo. Ele é um menino novo, hein? É um garoto novo. Tem muito potencial. Só que a gente também não pode ficar esperando. Ele já está aí quanto tempo no clube? Jogou bem algumas vezes? Jogou muito bem. Porém, ele não está conseguindo evoluir. Esse jogar bem faz parte da evolução dele. Então, ele não está conseguindo evoluir além daquilo. Pelo contrário, ele estagnou e está caindo um pouco. Tá caindo um pouco. Será que é porque ele não tem muita ajuda ali na ponta esquerda? Sinceramente, não sabemos. A gente pode avaliar ali, entendeu? Ontem saiu uma notícia de que o Jesus seria um jogador que ajudava muito o Gabriel Martinelli ali a ele se sair bem pela ponta esquerda. Pode ser também, mas o que a gente sabe é que provavelmente o Gabriel Martinelli, se ele não for bem nessa temporada, ele está na janela de transferência na próxima. Falar um pouquinho sobre o nosso diretor, né? O nosso diretor de futebol, André Berta. O André Berta, todo mundo sabe, né? Ele foi responsável, né? Até por ser o nosso diretor de futebol, encarregado de liderar as negociações em diversas instâncias neste verão, tá? E aí ele se reporta aos donos do clube, ao Arteta, que são ali, além dele também, os tomadores de decisão do clube. Tá? Então, e o que chegou de informação é que toda essa comunicação do Berta, ela sempre foi muito clara e muito aberta. Com trocadilho com o nome dele ali, né? Berta, aberta. Então, sempre ele deixou muito claro, ninguém nunca tinha dúvida do que ele estava fazendo, e isso é muito importante para o bom andamento do processo, para um bom andamento do trabalho dele e do entendimento dali do que o clube quer, onde o clube quer chegar, quais são os tipos de contratação que o Arteta tem interesse. Então, essa conversa franca, essa transparência, essa disponibilidade é muito bom. Dizem, eu já li algumas informações sobre o assunto, é que o Arteta tinha muita dificuldade na comunicação com o Edu. Bastante dificuldade. Por exemplo, se fala que o Arteta queria o Madueke e o Edu não trouxe o Madueke, que ele não gostava do jogador. O próprio Zubimendi, parece que o Edu tinha
umas dúvidas ali sobre a contratação do Zubimendi. A própria questão do Sterling, de não trazer o Sesco e trazer o Sterling. Não conseguir, né? Não é não trazer, né? Não conseguiu contratar o Sesco e aí o Arteta terminou com o Sterling. Então, tudo isso são informações que saíram na mídia na temporada passada sobre a questão do Edu, e parece que o Berta ele é um cara totalmente diferente do Edu. Não estou falando que o Edu é ruim, é bom, é médio, não. Só que o Arteta e o Edu não deram liga, os dois ali. Não deu liga os dois. E aí parece que o bicho pegou quando o Edu não consegue contratar o Sesco e aí ele entrega o Sterling para o Arteta. E aí azedou tudo. O Edu perde força no Arsenal e o Arteta é promovido. E aí é ali que a casa caiu pro Edu. Já vinha tendo alguns atritos, né, ali. Porém, ali a casa caiu de vez. E foi bom, né? Porque imagina a gente com essa janela aqui pro Edu fazer. Além disso, o Berta impressionou os... isso aqui eu já falei, né? Então, além disso, o pessoal gostou muito de como o Berta se posicionou no mercado, né? Ele entregou todas as contratações que o Arteta pedia. Claro que o Arteta tentou ali ter todos os jogadores antes da pré-temporada, mas não foi possível. Mas ele conseguiu entregar ali mesmo no meio da pré-temporada, no início para o meio, né, da pré-temporada, que a gente está chegando no meio da pré-temporada agora, do meio para o final agora, né? O Arteta praticamente... vamos dizer que ele tem o elenco dele fechado, né? Pode ser que saia alguns jogadores, agora só saída, né? Mas o que o Arteta vê como o elenco ideal tá ali. Tá ali. E algumas pessoas ali do clube brincam que o Berta parece que ele não dorme. Entendeu? E que a sua ética surpreendeu muita gente ali. Surpreendeu muita gente. Então, assim, parece que foi um acerto muito grande do Arsenal trazer o André Berta para tomar as decisões de contratações ali do clube. Falando um pouco do nosso técnico, né? O Arteta e o Arsenal fizeram questão de contratar jogadores com base, aquilo que a gente já falou lá em cima, né? Na questão do treinamento, com base na parte física. E aí, Gyökeres, Madueke, Norgar, são jogadores muito físicos. O Zubimendi menos, né? O Mosquera também eu acho que é menos. Eu acho que o Mosquera ele é um pouco magrinho, vai precisar ganhar força ali. Mas também a gente contratou pela personalidade. Então isso a gente também já comentou em alguns vídeos, que essa vontade dos jogadores quererem vir para o Arsenal, expor isso, fez com que o Arsenal contratasse esses jogadores. Por exemplo, largamos o Sesco, que teoricamente ele estava ali num leilão, não estava afim de vir para o Arsenal. Então, beleza, você não quer vir para o Arsenal, fica aí onde você está, eu vou contratar o cara lá que quer vir, que já abriu mão de dinheiro, que o agente dele também abriu mão de dinheiro para vir para o Arsenal. Então, o Arsenal e junto com o Arteta, né, fizeram essas escolhas para as contratações. E parece que o Arteta entende, né, que a contratação do Gyökeres vai fazer, quando ele estiver em campo, mudar o estilo de jogo do Arsenal, né, do elenco, do elenco que estiver em campo, dos jogadores que estiverem em campo. Tá? Tornando o Arsenal muito mais direto, né, e vertical. Então, talvez a gente veja muito, o Gyökeres jogando com o Madueke, que são dois jogadores verticais. Se vier o Eze também, outro jogador vertical, vamos ver. Cara, um ataque com o Eze, Gyökeres e Madueke na ponta direita, cara, é um ataque extremamente rápido. Principalmente para puxar contra-ataque, para matar jogo. Por exemplo, tá no final do jogo, sei lá, faltando 10 minutos. A gente já tá ganhando, mesmo que a gente já esteja ganhando.
entendeu? Tá os três ali em campo, meu amigo. Coitado da defesa. Vai ter que correr muito, ainda mais no final do jogo, vai ter que correr muito para segurar esses três, porque são três jogadores muito verticais. São muito verticais. Mas isso, gente, não quer dizer que o Arteta vai montar o time para o Gyökeres. O Arteta não vai montar o time para o Gyökeres. Ele vai ajustar o esquema para jogar ali com um centroavante. Mas não quer dizer que ele vai jogar com o Gyökeres. Vai jogar com o Gyökeres. Que ele vai jogar para o Gyökeres. Não. Ele vai jogar no estilo tipo, ó, tem um 9 lá na frente, o que eu posso fazer? Quais são as melhores alternativas que eu tenho aqui? Igual eu falei para vocês. No final do jogo, eu posso ter Gyökeres, Madueke e Eze, se o Eze for contratado. E aí, 3 jogadores verticais, para matar um jogo, que a gente está ganhando de 1-0, pode ser. Entendeu? Isso não quer dizer que a gente vai jogar para o Gyökeres. Porque tem muita gente falando, vamos jogar para o Gyökeres. Pô, o Arteta tá mudando o elenco para jogar para o Gyökeres. Não, por quê? Se a gente tem um jogador e o time, os outros 10, são obrigados a jogar para esse jogador, é só marcar esse jogador, acabou o time. Acabou o nosso esquema tático, acabou tudo. Tá tudo no chão. Então, não é isso. Não entendam dessa maneira. Tá? É mudar o estilo de jogo para jogar com um 9. E aí, independente, se fosse o Gyökeres, se fosse o Seixas, se fosse o Watkins, independente. A gente ia mudar o estilo. Por quê? O Havertz é aquele jogador que ele vem mais para o meio. Gostei até na pré-temporada que ele caiu muito para a direita. Entendeu? Caiu bastante pela direita. O Gyökeres já é diferente, ele já cai bastante pela esquerda. E aí, será que ele não ajuda o Martinelli, ele caindo ali pela esquerda? É uma outra coisa que a gente pode ver aí durante a temporada. Se a caída, quando o Gyökeres estiver em campo e ele estiver ali caindo para a esquerda, o que ele pode fazer? Cair para a esquerda, o Martinelli cortar para dentro, ficar ali como um 9, enquanto o Gyökeres está caindo na esquerda. Então, isso tudo pode ocorrer durante o jogo. E duvido que o Arteta não vá fazer isso. Que o Gyökeres gosta de jogar ali, ter oportunidades, às vezes, de cair pela esquerda. Então, nessa de cair para a esquerda, o Martinelli pode infiltrar e virar um 9 ali, com o Gyökeres jogando pela esquerda. E falando sobre o menino Douma, tá? Eu sempre falo para vocês que o Arsenal ele é um clube que ele tenta integrar o máximo possível os jogadores. E suas famílias também, né? Integra os jogadores e integra a família. É claro que o Douma é um jogador criado na base do Arsenal, né? Já conhece toda a cultura do clube. Porém, uma informação importante é que o Douma ele surpreendeu muito as pessoas ali dentro do Arsenal com a capacidade dele de encarar jogos, principalmente esses jogos, né, da pré-temporada, com uma tranquilidade absurda. Parecia que ele já estava no elenco há muito tempo, entendeu? E muita gente ali dentro do clube que já conhece ele, né, os treinadores da base e tal, já estavam cientes disso. Tá? Ele, teoricamente, não vou falar que ele é um menino pronto, né, porque ele tem 15 anos, mas ele é um garoto que está em constante crescimento de uma forma muito rápida. Tá? E o Arteta vai precisar proteger ele. Vai precisar proteger ele. Seja ele colocando ele no jogo, foi aquilo que a gente já falou também em outros vídeos. Física, preparação física, cuidado. Premier League é muito pegado, dependendo do jogo. Então, o Arteta vai ter que saber o momento certo de colocar o jogador, se ele pensar em colocar o jogador em algum jogo. E falando em família, ao que tudo indica, o Douma ele é muito bem assessorado. Ele tem a família muito próxima dele. Muito do que se parece com o Lewis Kelly. Entendeu? Muito do que se parece do Lewis Kelly. A mãe ali muito próximo. E isso a gente vê que dá muito resultado no jogador. Dá muito resultado. Porque quando você tem uma família estruturada, tudo anda a seu favor. A chance de dar errado é muito pequena. Inclusive, existem estudos para isso.
Existem muitos estudos, inclusive eu já li uns 2 ou 3 sobre isso. Então, quando você tem uma família estruturada que te dá todo o suporte, a tendência é que você progrida de uma maneira muito mais fácil. Você seja menos problemático. Não que o clube não consiga ajudar essas pessoas, até porque é uma função do clube ajudar essas pessoas, que às vezes têm um pouco mais de dificuldade, às vezes, por exemplo, perdeu a mãe, perdeu o pai, ou o pai abandonou, ou a mãe abandonou. Tem toda a questão ali de times médicos ali, psicólogos, etc. no clube. Mas quando você tem uma família estruturada, isso facilita muito o seu crescimento dentro do clube e parece que as pessoas dentro do clube estão impressionadas com essa parte ali familiar do menino Max Doman. Para finalizar, o Arsenal publicou, né, no seu site hoje uma pequena entrevista com o Mertesacker, tá? Que é o responsável pela base do Arsenal. Então, ele fala que temos orgulho do sucesso de apoiar o time principal e fazer com que os jogadores passem, mas também as pessoas que criamos que podem se destacar no time principal, mas também no jogo em geral e na vida em geral. Então, o que ele fala aqui? Que ele não cria apenas um jogador. Ele não está olhando apenas para a parte física, para a parte técnica, mas sim, ele está olhando para a parte mental, ele está olhando para a parte pessoal do jogador. Então, ele não está olhando só para o profissional. Ele está olhando se aquele menino está indo bem na escola, se aquele menino está se alimentando bem em casa, não só no clube, mas em casa. Então, tudo isso faz parte ali do trabalho do clube. Aí ele continua, né? O ambiente que queremos criar é desafiador e atencioso no campo, mas acreditamos que seres humanos completos podem causar o melhor impacto possível, seja dentro ou fora de campo. Esse é o nosso objetivo, é para isso que estamos aqui e é assim que vejo jovens fortes crescendo. Desenvolvemos jovens gones, né, fortes aqui que se destacam dentro e fora de campo. É muito trabalho ao lado da equipe, mas é brilhante que haja tantas inspirações por aí para continuar o trabalho. Ele continua, né? Temos orgulho do desafio que lhes damos diariamente, então é o trabalho, né, que eles dão para os jovens jogadores ali diariamente no campo, mas também fora do campo. E estamos trabalhando muito para conseguir as pessoas, que eles sejam as pessoas que querem se tornar e realmente ser o melhor que podem se tornar. Então é esse o nosso trabalho diário para trabalhar com eles. Então, o Mertesacker fala que ele não está só construindo um profissional, não está criando um profissional, não está desenvolvendo um profissional. Ele está desenvolvendo uma personalidade no jogador. Ele está desenvolvendo também a parte pessoal, quase criando os jovens que estão ali. Porque provavelmente eles trabalham muito mais tempo, passam muito mais tempo, às vezes, no centro de treinamento do que dentro de casa. Então, esse trabalho que eu falei do clube é muito importante. E aí ele fala, né? Então eu represento muitos funcionários que trabalham com esses jogadores e é por isso que também é emocionante para mim ver uma jornada realmente se desenrolando. Também vimos no passado o que significa para a comunidade do Arsenal, para o time principal do Arsenal, para o futebol. É por isso que também é um momento de orgulho para mim, para a equipe e para a academia. Além disso, ele fala que foi muito privilegiado, em primeiro lugar, entrar naquele ambiente, né, de jovens jogadores e no ambiente do Arsenal. Né, ele fala que ama o Arsenal, mas também poder formar, impactar na vida daqueles jovens, né, dessa geração. Ele gosta muito quando ele vê um jogador se desenvolvendo, indo para o time principal e voando, que ele fala. Mas também não posso esquecer todas as memórias fantásticas que fizemos juntos como clube.
mas também sempre ansioso pela próxima etapa, refletindo sobre as coisas que fizemos e melhorando em muitas frentes. E aí depois ele fala um pouco, né, sobre como é que ele iniciou, né? Quando comecei minha jornada e quando assinei meu contrato profissional, não era tanto de domínio público e compartilhado nas redes sociais, mas mesmo assim acho que me lembrei daquele primeiro contrato profissional e implorava por uma oportunidade. Foi isso praticamente. Você assina termos profissionais, mas na verdade é uma oportunidade para você mostrar a si mesmo seus talentos e a intenção que você tem. É brilhante para esses jovens jogadores obter essa plataforma em torno de uma equipe incrível, um bom ambiente para crescer e se desenvolver. É isso que fazemos aqui e nos orgulhamos disso. Fazemos isso há muito tempo, recrutando, retendo, mas também desenvolvendo jogadores da academia que são hoje e no impacto que estão causando no clube, no campo, né, e no clube, mas também na comunidade em geral. Então, essas são as palavras do Mertesacker. Já falei, o Mertesacker ele é um cara muito importante para o Arsenal. Eu acredito que muitos clubes vão ficar de olho no Mertesacker, porque ele faz um trabalho muito bom na base do clube. Então, gente, o que temos para hoje é isso, tá? Amanhã a gente tem a nossa live aí no... Não sei se eu vou fazer, que horas que eu vou fazer, né? Porque amanhã eu tenho um compromisso, mas vou tentar fazer a nossa live aí no final do dia. Se eu não conseguir fazer, eu vou agendar um outro dia para a gente estar fazendo. Beleza? Então, mais uma vez, não esquece de deixar o like no canal, sininho para receber as notificações, seguir a gente nas redes sociais aqui embaixo, tá? E tenham um ótimo sábado. E fui!